Voltando com o programa, vejam só que hoje discute-se a maldição que Noé proferiu sobre o filho Cã, que hoje nós aprendemos que não foi sobre ele, mas sobre um dos filhos dele, né, Canaã, se ela permanece até hoje. Esse tema foi sugerido por um telespectador, que também já tinha sugerido um outro tema pautado pelo Vejam Só, por isso ele não vai ganhar 2 prêmios, que a gente tem que economizar, né? Não dá para ficar dando muitos prêmios para cada tema que a pessoa sugere. Mas nós queremos agradecer pela sugestão e se você quiser enviar a sua sugestão também, pode fazê-lo pela aba do site, né? Sugestão de temas, você clica lá e manda a sua sugestão. Se ela for pautada pelo programa, não é, que leva em consideração uma série de fatores, você também será premiado. Agora, essa sugestão precisa ser elaborada. Por exemplo, tem muita gente que manda o seguinte tema: fale sobre a volta de Jesus. Isso não é sugestão de tema, isso é sugestão de assunto, né? Dentro da volta de Jesus ou escatologia, tem uma infinidade de temas que a gente possa fazer. Então, veja lá o que você quer que a gente debata. Sendo pautado o seu tema, a gente vai ter prazer em honrar você aqui no programa. Para você participar, 3337-5886, não esqueça do 0 operadora 11, ou então www.ritv.com.br/vejam só. E a repórter Carla Viana foi às ruas ouvir a opinião das pessoas. Será que a maldição de Cã vale até hoje? Vamos ver. Sobre a maldição que Noé lançou sobre os filhos de Cã, você acha que nos dias de hoje a descendência de Cã ainda estão sobre essa maldição? Eu acredito que não. A maldição realmente existe e a Bíblia fala que a maldição dos pais visitariam os filhos até a 3ª geração. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, né, que estão realmente em Cristo, nenhuma condenação ou maldição há. Eu tenho as minhas dúvidas. Eu acredito que, como a história de Jesus, né, quando Jesus foi crucificado, que falaram que o sangue desse caia sobre nós, sobre os nossos filhos, e houve um cumprimento, né, com tudo que os judeus passou. Eu acredito que houve sim um tempo aí que eles possam ter sido perseguidos por essa maldição mesmo. Eu acredito que com a vinda de Jesus, todas as maldições, né, aquele que crê em Jesus e acredita em suas palavras, né, e todas as maldições, essas coisas de maldição hereditária, isso aí acabou, né, com Jesus. Eu não creio nessa maldição, as alianças de Deus tinham prazo e a aliança com Noé já findou. Nós estamos sob a aliança da graça em Cristo Jesus. Beleza. Pastor Ivo, o que o senhor acha? Acabou mesmo? Não tem nada que vale mais do passado? Não, eu concordo que acabou sim. Não acredito que essa maldição proferida por Noé, ela ainda prevaleça hoje. Eu acredito que principalmente lá no capítulo 9 de Josué, quando eles fazem a guerra com os amorreus e todos os outros povos de origem ali, praticamente se cumpre de uma forma até cabal essa questão da maldição de Noé sobre Canaã. E eu não vejo nessa questão da maldição a necessidade dessa permanência, até porque, como eu disse anteriormente, ela, quando introduzida no Pentateuco, ela é praticamente regulamentada, ou seja, Deus visita a geração dos pais nos filhos até a 3ª ou 4ª geração. Então não há esse teor permanente de maldições na Bíblia. Então, até citou, a aliança noética já passou, estamos na aliança da graça de Cristo Jesus, onde todos aqueles que foram de alguma forma amaldiçoados estão livres dessa maldição. Então, pastor, sobre isso tem uma questão um pouquinho assim, delicada, né? Para fazer. O senhor pertence a uma denominação histórica, né? A Igreja Deus em Cristo, a igreja pentecostal mais antiga do mundo. Foi lá que começou o movimento pentecostal, né, contemporâneo. E é uma igreja que nasceu nos Estados Unidos, formada por negros, para negros, por causa das questões que o senhor já mencionou, né, quem sintonizou depois. Durante muitos anos nos Estados Unidos e nos países onde havia segregação racial, os negros não podiam frequentar os mesmos ambientes dos brancos. Muito bem. Então, a pergunta que eu queria fazer para o senhor é a seguinte:
Enquanto nas igrejas de brancos, principalmente da Carolina do Sul, da Geórgia, né, aqueles estados do sul dos Estados Unidos, onde a segregação racial foi realmente violenta, e são estados onde a predominância das igrejas evangélicas era muito grande, pregava-se do púlpito, né, que Deus tinha realmente destinado a raça negra para servir a raça branca e tal, papapá. Nessa época, os negros que frequentavam as igrejas de negros criam nisso também e aceitavam isso? Toda pregação, todo conceito, ele exerce uma pressão social sobre a mentalidade do povo. Provavelmente, muitos daqueles negros mal orientados, eles acabavam, pelo sofrimento, de alguma forma entendendo que poderia vir a fazer parte desse contexto de maldição. Mas a pregação da graça, a pregação da libertação, a pregação da renovação da fé, que explodiu com o Pentecoste, começou a pregar que o negro era tão igual com relação ao branco, que o negro tinha tanto direito quanto o branco, e que tal mensagem era simplesmente fruto de um racismo inconcebível que não cabia dentro de um contexto evangélico. Então, a grande luta, não só evangélica, mas também social, é libertar exatamente o negro desse contexto da crença de ser sub-humano, de ser uma classe inferior. E o Evangelho veio fazer isso, principalmente o Pentecoste veio fazer isso, com o negro trazendo uma moralização e um alter ego de alto valor para ele nesse período. Especialmente nesse período, porque sob o fogo da perseguição, a nossa igreja cresceu. Sob esse fogo da perseguição. Principalmente, para o senhor ter uma ideia, Martin King Luther foi velado dentro da nossa sede em Memphis. Foi dentro da Luther sede. King foi velado dentro da igreja, da sede de Deus em Cristo? Na sede de Deus em Cristo em Memphis. Eu não sabia disso. Então, mas ele era batista e o líder máximo do movimento de libertação dos negros. Na minha opinião, a maior figura do século XX, né, em termos de direitos pessoais, eu esqueci a expressão que os americanos usam lá, Luther King, com certeza. Sem dúvida. Não há nós somos e, de uma maneira assim maravilhosamente irônica ou ironicamente profética, né? Depois de 40 anos, quer dizer, antes de que vencesse uma geração, os Estados Unidos elegem o primeiro presidente negro. Muito legal. Não passou uma geração e a história mudou. Então, Martin Luther King foi realmente O negro, ele conseguiu superar isso, ele conseguiu abandonar a ideia de subserviência por conta de uma tese religiosa até mal elaborada por questões políticas e sociais, ou seja, de maiores interesses políticos e sociais, que serviram a Hitler e tantos outros. Muito legal isso. Reverendo Dario, algumas pessoas já disseram, inclusive aqui no programa, que pode ser, né, do ponto de vista da exegese, do nome Adão, pode ser que Adão não fosse branquinho de olho claro, não. O senhor concorda? É bem provável que não tenha sido. Até porque Adão significa vindo da terra. E ele deveria então ter a cor do solo. E estudos, inclusive genéticos, mostram que a cor a partir da qual nós teríamos a maior variedade de raças é a cor vermelha, a cor do solo, da terra, de onde vem a palavra Adom ou Edom, que também é a palavra vermelho em hebraico. Então, talvez a melhor definição em termos de raça é aquela do índio americano, a pele vermelha, seria mais ou menos deste tipo de raça que tenha vindo Adão. Estudos dizem que se Adão fosse branco e Eva fosse negra, isso não seria possível ter essa diversidade de cores, mesmo que fossem de cores diferentes. E eles foram formados do mesmo material,
e então deviam ter a mesma cor, os dois. Interessante. Nem brancos, nem negros. Amém. Vamos aos e-mails. O telespectador vai participar agora pela via eletrônica. Paulo Araújo, de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. Não é só porque meu pai me amaldiçoa que eu estou amaldiçoado. Quem me amaldiçoa sou eu mesmo. A palavra de Deus me revela em Deuteronômio 11, 26. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Eu escolho a bênção, temos livre escolha. Legal, né? Quer dizer, aquilo que o pastor Ivo acabou de dizer, os próprios negros que ouviam na igreja deles que Deus os tinha amaldiçoado, mudaram a história deles. Mudaram, né? A história. Amém. Sem dúvida. Daniel Castilhos, de Prudentópolis, no Paraná. Respondendo à pergunta tema, né? Será que a maldição de Cã vigora até hoje? Sim, pois hoje ainda existem casos de pedofilia que se multiplicam por nossa sociedade. Peço que mande um abraço para o irmão Jociliano, que assiste conosco o programa e nos ajudou com a resposta. Pedimos oração. Um abraço, Daniel. Parabéns, Jociliano, e também Daniel Castilhos. Agora, reverendo Dario, parece que essa mensagem do Daniel e do Jociliano invocam aquela ideia de que houve alguma coisa mais sexual entre Cã e Noé. Dá para o senhor esclarecer melhor isso? Isso, a leitura do texto, no intervalo eu fui conferir, diz que não usa a expressão descobriu a nudez do seu pai. Diz que Noé se pôs nu e Cã viu, vendo, fê-lo saber a seus irmãos, né? Então não há essa conotação colocada. O fato de ter zombado do pai é suficientemente grave em termos bíblicos, é que nós não temos a mesma noção de respeito que a Bíblia impõe. Êxodo 21, 19 diz que aquele que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe será morto. Então o que Cã fez é extremamente grave do ponto de vista da lei mosaica, né? E merecia a morte. Ele não precisava ter abusado sexualmente do pai para ser grave o suficiente. E o que é interessante nesse aspecto, quando a gente fala do texto, pastor Heber, porque, segundo a lei mosaica, o castigo de Cã seria a morte. E o fato dele se tornar servo de seus irmãos, por um lado é uma diminuição, mas por outro lado é uma redenção. É a maneira como ele seria preservado em vida e seria preservado sob os cuidados da bênção até do Deus de Sem, sendo servo nas tendas de Sem. Há sempre esta dupla ligação nas maldições bíblicas. A maldição do pecado é a morte. Então, quando alguém recebe uma consequência menor do que a morte, ainda que essa consequência seja terrível, ela ainda tem um sinal, ele tem um aspecto de bênção a observar. Cã vai ser servo de Israel, mas vai poder compartilhar das bênçãos do Deus de Israel ali na terra, ao invés da destruição, que foi o caso de Sodoma e Gomorra. Muito bem. Alan, do Rio de Janeiro, capital do Rio. Acredito que a maldição sem causa não se cumpre, e todo indivíduo ou nação responderá ao agravo feito ao Senhor. Porém, a graça de Deus se mostra salvadora a todos os homens. Essa nação sofreu as consequências do pecado, mas também foi alcançada pela graça de Deus. Quando vemos o eunuco etíope evangelizado por Filipe, aquele homem se tornou um ministro de boas novas ao seu povo, da mesma forma que os moabitas foram alcançados pela graça de Deus na figura de Ruth. E até mesmo nossa nação, que antes era conhecida como terra de futebol, carnaval e das belas mulheres, hoje tem uma nova história, através da bendita graça de Deus. Pela obra missionária e o ato de justiça aos judeus na figura de Oswaldo Aranha, em 1948, quando votamos favoravelmente a Israel. Louvado seja Deus. Tem gente na linha para conversar conosco? Conseguimos o contato com o Ricardo, aqui de Cotia, na Grande São Paulo. Seja bem-vindo, Ricardo. Tudo bem? Tudo bom. Boa noite. Boa noite. Pode falar, irmão. A minha dúvida é a seguinte. Primeiro que lá em Caim, quando Caim mata Abel, seu filho, por maldição, nasce escuro, de nome Sete. Uhum. Depois, a questão de
de negar. Eu não entendo isso. E depois que, na época do Império, até por conta da religião católica, foi colocado uma denominação de mulato, que vem de mula. Uhum. E por último, a questão dos povos das regiões bíblicas. Não são nórdicos, não são do norte próximos aos polos, às regiões mais frias. Então os povos da Bíblia provavelmente seriam todos de cor escura. Eu gostaria que vocês comentassem essas questões. Eu só não entendi a primeira, se você puder repetir, eu agradeço. Pois não. Parece que na Bíblia está escrito que Caim matou Abel e um dos seus filhos seria amaldiçoado nascendo de cor escura. Ah, entendi. Tá bom. Muito obrigado, Ricardo. Que Deus te abençoe. Reverendo Dario, vamos lá. Essa é tudo matéria do Antigo Testamento, o senhor tem que saber. Ok. Em relação a Caim, o que nós temos que observar é que a marca sobre a pele de Caim não está expresso que marca seja essa, se a cor da pele ou qualquer outro tipo de marca, não era uma maldição sobre Caim, mas o seu salvo-conduto. Foi um modo de Deus proteger Caim de ser assassinado por outro ou ser vingado pelo sangue de Abel. Qualquer que tenha sido essa marca, não foi para amaldiçoar Caim, mas foi para protegê-lo do vingador de sangue ou daquele que fosse vingar a morte de Abel. Então, ligar a cor negra à maldição de Caim, de fato, não é atender aquilo que o próprio texto está fazendo, que mostra que a marca é uma bênção e não uma maldição. Tá? A maldição de Caim é viver errante, viver afastado, né, dos seus irmãos. Esta é a maldição que ele vai receber por ter morto o seu irmão. Tá? E mesmo que um dos descendentes de Caim tivesse dado origem à raça negra, tudo isso teria sido exterminado no dilúvio. Exato, porque a família que vai prevalecer é a família de Noé com os seus filhos. O texto de Gênesis 6 fala que há uma mistura entre raças, isso pode ter acontecido, mas é mais provável que nós tenhamos, do ponto de vista de Adão e Eva, o aspecto, o arco de raças, do que propriamente de Caim, que não teria se misturado, teria vivido longe dos seus irmãos. Tá, muito bem. E as outras questões? Então, quanto aos povos bíblicos, os filhos de Jafé, por exemplo, darão origem aos gregos, aos nórdicos, aos arianos. Eles não são citados na Bíblia, porque eles vão se dirigir às regiões da Europa que estão fora do foco do relato bíblico. O relato bíblico ele se fixa em Sem, né, nos semitas. Isso, nos semitas e os povos ali daquela região da Palestina, do Oriente Próximo, que vai da Babilônia até o Egito. Então nós vamos ter na região do Egito e da África povos de cor escura. Na Babilônia, mistura entre povos de cor clara e cor escura. E há uma grande discussão sobre a verdadeira cor dos judeus. Né? Embora hoje eles sejam predominantemente caucasianos, brancos. Não, mas os judeus que povoam Israel hoje vieram da Europa. Exatamente. Né? Então eles passam de todo esse processo. Sobretudo de a Polônia. Mistura, exatamente. Alemanha, Polônia. Então, mas uma coisa muito interessante, eu nunca vou me esquecer disso, já falei várias vezes. Há alguns anos atrás, acho que foi uma universidade inglesa, usou uma série de projeções genéticas para tentar moldar o rosto de Jesus. Lembra disso? Lembra. Em 3 dimensões. E quando vem a moldagem na televisão, a minha filha, hoje ela está moçando, mas na época ela era adolescente, ela olhou e falou: ah, não, pai, esse não pode ser Jesus. Eu falei: por quê, filha? Porque esse é Simão Pedro. Quer dizer, Pedro era judeu. Pedro era judeu, então, como Jesus. Para ela serve Pedro, que era realmente moreno, nariz chato e tal, né? Mas Jesus não.
Tem que ser Pedro. Então, muito provavelmente, os judeus, de fato, realmente, da época de Jesus, não tinham a pele clarinha, até porque... Debaixo daquele sol que faz por lá, não dá para ter pele clara. É, exatamente. Isso é mais uma idealização europeia e né, anglo-saxônica, vamos chamar assim. Né? Enfim, agora, o que muita gente não sabe, né, é que a expressão antissemitismo foi cunhada recentemente, né, em termos históricos, para se referir a ficar contra os judeus. Só que antissemitismo por causa de Sem e os semitas. Só que os semitas não são só judeus. Por exemplo, Ismael era semita? Ismael é semita, todos os árabes são... Os árabes são semitas, porque são descendentes de Ismael, que é filho de Abraão, que é descendente de Sem. Então não são só os judeus que são semitas. Exatamente. Então a expressão antissemitismo é ficar contra os árabes também. Vê só que coisa. Vamos aos e-mails. Maria Luísa de Anápolis, em Goiás. Toda maldição Jesus levou morrendo numa cruz. Cada pessoa tem seu destino. Às vezes usa a palavra maldição como desculpa. Pastor Ivo, o senhor já viu algum descendente da raça negra que usa isso como desculpa? Ah, não dou certo na vida porque nasci negro. Ainda hoje existe isso? Existe sim, cada uma a sua forma, né? Mas muito do indivíduos que são negros e às vezes não são bem-sucedidos, ele sempre se tem o hábito de colocar, muitas das vezes, a cor como o maior impedimento ao seu progresso. Ah, se eu fosse branco, né? Ele não diz porque eu sou negro. Se eu fosse branco, eu teria portas abertas. Quer dizer, eu acho que isso é totalmente errado da parte desse indivíduo. Hoje eu, infelizmente, presenciei uma cena que está difícil de eu esquecer. Uma senhora de idade foi jogada ao chão, foi agredida por dois indivíduos que estavam em duas motos, dois motoqueiros, né, que provavelmente a seguiram na saída do banco. Né, os antigos ainda não usam o cartão eletrônico. Daqui a pouco eu vou usar o cartão eletrônico até para tomar cafezinho. Eu não vou mais ao banco sacar dinheiro para nada. Né? Bateram na mulher, jogaram ela no chão para pegar o dinheiro. E os dois eram brancos. Eles estavam sem capacete, eu os vi, tentei ajudar, mas eu estava longe, e eles fugiram nas duas motos, e nenhum dos dois era sequer moreno. Não. Né? Se me permite, pastor. Pois não. Eu fiz visitas há algum tempo na penitenciária, por algumas razões até familiares. E quando eu cheguei no Carandiru, no antigo Carandiru, eu fiquei assim, estupefato. Porque eu imaginei encontrar lá 90% de negros. E encontrei exatamente o contrário. 90% não eram negros. A minoria eram negros. E aquilo me levou a pensar na propaganda social. Exatamente. Que existe, preconceituosa, que existe aqui fora. Mas o que eu falei desse assalto, né? Os dois eram brancos e tudo, mas a polícia para mais negros para revistar do que brancos. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Aí que tá. Então, a gente precisa corrigir. E eu passei por isso já, passei 3 vezes na mesma avenida, Mateu Bey. São Mateus, há 10 anos atrás, eu estava dentro do carro com um outro pastor, todos negros, eu, o único moreno. Tinha que parar o carro, né? O único moreno, o Opala preto, muito bonito. 3 vezes fomos parados, no início, no meio e no fim. No final eu dei o grito. Eu falei, mão para a cabeça, falei, não vou pôr. Mão sobre o carro, falei, não vou pôr só porque somos negros. Só porque estamos 4 pessoas dentro do carro negros. E depois de alguma discussão, o comandante entendeu. Eu falei, não aguento mais. Já fomos parados 3 vezes nessa mesma avenida. Tem dó, né? Tem a dó. Conceição Aparecida de Araraquara, no interior de São Paulo. É verdade que a Igreja Católica aprovava a escravidão por causa desta maldição? Um dos dois tem essa informação? A escravidão tem raízes muito mais antigas.
a cada momento ela vai buscar explicações que lhe convêm. Então, é possível que essa explicação tenha sido utilizada, mas ela não pode ser considerada a causa da aprovação. A escravidão foi um aspecto cultural da humanidade, não apenas de negros, que é a nossa experiência como Brasil, né? Mas outros povos passaram por esses processos de escravidão. É a maldade do homem querendo se impor sobre o homem. E eu vou arrumar uma justificativa para isso. Seja a cor da sua pele, seja a sua origem étnica, seja algum tipo de conveniência social. O que está no coração de todas essas coisas é a maldade do homem. E muitas vezes a igreja perde a oportunidade de se posicionar quanto a isso. Perde a visão da graça de Deus sobre o homem, do propósito criador do homem, e se submete aos conceitos ou às ideologias da sua época, e nesse sentido acaba então cometendo esses equívocos e esses erros. Mas não é possível dizer que é o texto bíblico que gerou essa postura. Na verdade, a Bíblia está sendo mal utilizada quando se faz esse tipo de justificativa. Como sempre, né? Até o diabo usou a Bíblia para tentar derrubar Jesus, imagina. Né? Vamos lá, o Kleber Capistrano de Ituporanga, em Santa Catarina. A maldição não foi lançada sobre Cã e todos os seus filhos, apesar dele ter sido responsável por ela ter sido anunciada, mas foi lançada somente sobre Canaã. Despertado que foi Noé de seu vinho, soube que seu filho mais moço lhe fizera, e disse: maldito seja Canaã, servo dos servos será de seus irmãos. Né? Bom, Cã era o mais moço de Noé? Sim. Não era o do meio? Na ordem que Gênesis 6 traz para nós, dá esta impressão. Sem Cã e Jafé. Mas o texto bíblico aponta Cã como Então eu entendi. Então, já que Cã era o mais moço, Noé pegou. Então, o seu filho mais moço vai sofrer as consequências. É provável que tenha sido Já que o meu filho mais moço aprontou comigo, o seu filho mais moço vai te trazer infelicidade. Desgosto. Então, agora dá para entender. É possível que isso seja a razão. A razão. O que eu não consigo entender é um pai amaldiçoar filho. Isso que eu não entendo, nunca vou entender, não adianta. Mas a cultura era outra, né? E é outro povo também, não sei. O senhor já amaldiçoou algum filho? Amaldiçoar não, mas repreender é necessário. Repreender com certeza. Bom, o Neto Monteiro de Macapá, no Amapá. Pastores, não acredito em ser a questão étnica, a maldição de Noé sobre Cão, mas sim uma maldição pessoal. Mas por que Noé proferiu para o seu filho e não para Cão? Acabamos de dizer, né? A razão. Tá, esse é o mesmo e-mail repetido. Muito bem. Deixa eu dar o resultado da enquete aqui. Os amaldiçoados filhos de Cã seriam, né? A enquete de hoje, eu esqueci de anunciar, era essa, né? Quem são os amaldiçoados filhos de Cã? Né? Então a resposta seria, tem 4 respostas possíveis. Os negros, deu 10%. Os índios dos continentes americanos, ninguém respondeu essa. Mas eu já vi muito historiador dizer que os espanhóis, os portugueses, começaram a dizimar os índios usando... Não, eles são canitas. Usando Deus mandou. essa desculpa, né? Deram sim. Os habitantes de Canaã, 25%. E não sei, 65%. É o mais alto índice de não sei de toda a história do Vejam Só. Né? Porque é um assunto realmente intrigante. Então, agora você fica sabendo. Os amaldiçoados filhos de Cã foram os habitantes de Canaã, que Deus determinou a Josué que fossem destruídos, né? Por conta das atrocidades, maldades e perversidades que eles faziam. O reverendo Dario chegou mesmo a indicar que Sodoma e Gomorra eram familiares, né? Os fundadores de Sodoma e Gomorra eram familiares de Canaã, que é o filho mais moço de Cã. Portanto, essa maldição não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com questão racial, tem a ver com um momento histórico e a própria expressão da maldição de Noé, né? Diz que o Sem dominaria sobre os filhos de Canaã, mostrando que os semitas é que dominariam aquela terra, né, conhecida como Canaã.
tá bem? Vamos ver o sorteio. Quem é que vai levar o brinde da grade? Eliane Alves, da capital de São Paulo. Parabéns, Eliane, que Deus te abençoe, já que você mora aqui. Por que você não vem ser nossa aluna lá na grade? Terei prazer em dar aulas para você. Para você que fica com a gente, que fica com a Rita, a paz e a graça do Senhor Jesus, voltaremos amanhã ao vivo com mais um. Vejam só.